Prezados irmãos, seminaristas, alunos, a paz do Senhor, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para aprender, para ser edificados através da palavra do Senhor, que é nossa regra de fé e prática. Que Deus te abençoe. Dentro deste vídeo aula, estaremos aqui tratando um assunto muito importante que vai contribuir para o seu crescimento bíblico e teológico. Estarei aqui tratando sobre um ponto fundamental que é a importância da leitura. Precisamos compreender, queridos alunos, de uma maneira clara e objetiva, que a leitura ela precisa fazer parte da vida de todo cristão. Todo cristão que ama a Cristo, anda nos seus princípios, tem uma vida de comunhão com a verdade, precisa manter uma vida firmada na leitura. A leitura ela é muito importante, que ela, além de transformar o intelecto, a leitura ela alimenta, ela fortalece a nossa vida. Precisamos compreender de uma maneira clara que o cristão ele precisa manter uma boa rotina de estudos. Aquele que lê, aquele que escreve, aquele que anota, ele não será enganado. Vamos compreender que nos dias atuais, a falta de leitura, a falta de uma correta observação bíblica tem levado muitas pessoas a viverem uma vida longe do Salvador. Temos que observar que, através da leitura, que nós vamos manter uma comunhão com Deus. Quem não estuda, quem não lê, quem não escreve, quem não observa aquilo que está lendo, ele não está dando crédito à leitura, mas ele apenas está lendo por ler, mas ele não está lendo para se alimentar e para ser um instrumento de Deus para aconselhar, para ajudar outras pessoas. A leitura, além dela ser importante, ela contribui para o amadurecimento e a formação de homens e mulheres. O apóstolo Paulo, ele aconselhou ao seu filho na fé Timóteo, persista em ler. Vamos observar aqui 3 pontos importantes. O primeiro ponto, que a leitura ela contribui para o crescimento espiritual. Segundo ponto, o segundo ponto nos leva a entender que a leitura ela amadurece, ela firma os passos do homem. Terceiro, a leitura contribui para que o homem seja cada dia uma pessoa com um intelecto firme, que tem um bom código de conduta. O apóstolo Paulo aconselhou seu filho na fé Timóteo a ser um obreiro aprovado. Há princípio que nós temos que compreender que além de ser um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo ele tinha a convicção e a certeza que Timóteo precisava andar segundo a palavra, andar segundo a verdade de Deus. Quem anda na verdade, quem anda na palavra, ele observa, ele tem uma vida de comunhão com o Senhor e ele não se desvia dos ensinamentos bíblicos e teológicos. Precisamos entender que nos dias atuais, muitos ministros têm deixado de estudar. Hoje muitos não lê quando vão pregar, hoje muitos não lê quando vão ensinar. Muitas pessoas deixam para fazer tudo de última hora, porque muitos não se preocupam com a palavra. Muitos não se preocupam em ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. A leitura, ela precisa estar envolvida no nosso dia a dia. Querido seminarista, preste muito atenção. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam entender que aquilo que sai da nossa boca precisa ser a palavra de Deus. Por isso lembre-se que a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, contribui e ajudará a você a manter um contato verdadeiro com o Senhor e ajudar outras pessoas a caminhar na verdade do Senhor. Quando nós entendemos esse ponto e nós compreendemos que ele é fundamental,
quando nós estivermos estudando, lendo, pesquisando, nós iremos entender que cada ponto, cada vírgula, cada ponto que nós paramos para continuar analisando o texto é de suma importância. Por isso você precisa entender que quando você entende, quando você busca a cada dia compreender a palavra de Deus, examinar a Escritura da maneira correta, você vai ter foco, você vai ter direção. Aquilo que você falar vai ter firmeza. Lembre-se bem que a leitura contribui para você falar melhor, para você instruir melhor, para você ter uma vida direcionada, para que você seja uma pessoa com postura, uma pessoa que tenha um caráter firme. Observaremos que, nos dias atuais, a falta de leitura tem levado pessoas a se alimentar de qualquer tipo de mensagem. Exatamente. Temos que compreender que quando nós lemos, nós iremos analisar se está de acordo com a palavra. Quando nós temos uma vida de leitura, nós vamos buscar sempre dentro do texto se aquilo que foi pregado está correto, se aquilo que está dizendo está confirmando verdadeiramente com a Escritura. Se aquilo que muitos pregam não está de acordo com a palavra de Deus, deve ser rejeitada. Precisamos observar que nós precisamos, como Igreja de Cristo, ter um amadurecimento verdadeiro. Precisamos compreender que a palavra de Deus nos dá direção. Ela é viva, ela é eficaz. Muitas pessoas têm a mente preguiçosa. Quando eu falo de mente preguiçosa, é uma mente que não tem foco, é uma mente que não tem direção, é uma mente dormente, que não quer buscar um relacionamento com Deus, que não quer pegar um livro para ler, que não quer ter uma vida dedicada, uma vida de estudo. Quero lhe orientar. Se neste momento você se sentir fraco, desanimado, eu quero lhe aconselhar. Levante-se, se coloque de pé, firme os seus passos, pegue a sua Bíblia, estude, seja cada dia um cristão preparado para que a sua fé não esteja apoiada em coisas passageiras, mas que a sua fé esteja apoiada, afirmada na palavra de Deus. Como Igreja de Cristo, nós precisamos ter uma fé pensante, uma fé verdadeira. A nossa história, a mensagem que pregamos, a mensagem que estudamos, não está fundamentada em filosofias enganosas. A mensagem que pregamos está fundamentada em Cristo. Então, para nós conhecermos a cada dia a palavra de Deus, nós precisamos ler, precisamos estudar, prosseguir sempre em conhecer a verdade do Senhor. Quando nós mantemos e nós observamos esses pontos aqui que estão sendo ditos, nós iremos observar de uma maneira clara que quando nós lermos, nós teremos foco. Quando nós pregarmos, aquilo que pregarmos venha a ser a palavra de Deus. Por isso, lembre-se que a leitura ela contribui para o seu crescimento. Nos dias atuais, muitas pessoas que se dizem ser verdadeiros estudantes, a maioria não vive aquilo que está dizendo. Por quê? Simplesmente que muitos nos dias atuais não querem ter uma vida dedicada ao Senhor. Dizem que fazem algo para o Senhor, mas têm uma fé morta, têm uma fé que não está fundamentada em Cristo. Dizem que são verdadeiros estudantes, mas negam a palavra, negam a verdade. Aqueles que estudam a palavra, aqueles que leem a palavra, precisam amar a Cristo, precisam ter verdade em seu coração, precisam andar segundo os princípios bíblicos e teológicos, porque a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática, ela é a verdade. Então lembre-se, quando você mantém uma comunhão com Deus, quando você tem uma mente firme, quando você mantém um contato verdadeiro com Deus da palavra, a sua fé será uma fé viva. A sua fé será uma fé que terá direção, uma fé correta, uma fé que glorifica ao Deus da palavra. Então busque sempre manter uma vida de leitura e que as palavras de Deus na sua boca sejam as palavras que levam o homem a viver uma comunhão com o Senhor. A leitura
é muito importante, porque ela vai firmar os seus passos, ela vai te dar direção e você será, a cada dia, um cristão mais preparado para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.